E aqui nós temos uma pessoa bem abençoada com a gente, que é o Tiago Pontes, que eu já dei parabéns pelo Dia do Filósofo, e a gente vai conversar agora justamente sobre a filosofia. Seja bem-vindo sempre, viu, Tiago? Muito obrigado, Rita. Mais uma vez aqui, é sempre um privilégio, muito bem acolhido. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância da filosofia. Então, quando a gente fala a importância da filosofia, é legal você explicar primeiro a proposta da filosofia, o que é a filosofia, para que as pessoas também possam entender, porque a gente fica às vezes preso só nas frases e existe uma alma por trás, né? Com toda certeza, Rita. A filosofia tem por instinto instigar a pessoa a refletir, tá? Então a gente já pega o maior de todos os filósofos, Jesus de Nazaré. Como assim a gente vai fazer esse quebra-cabeça fechar? A gente pode pegar o exemplo, por exemplo, da mulher adúltera, né? E ele pergunta para os acusadores, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, a filosofia, ela instiga, ela estimula a pessoa a pensar. E mesmo assim, depois que as pessoas se retiram, ele pergunta para ela, né? Aonde estão os teus acusadores? O que eu quero dizer com isso? É que a filosofia, ela tem a proposta de provocar, né? E isso há 2.500 anos antes de Cristo. Hoje ela é utilizada inclusive na psicologia. A gente tem a metodologia TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Ali o psicólogo ele é treinado a fazer perguntas para estimular o seu paciente a então entender melhor o que está acontecendo, algum distúrbio, algum desequilíbrio emocional, Rita. Isso é muito interessante, muito útil e muito prático nos dias de hoje. E olha, as pessoas colocaram aqui, inclusive eu falei dos primeiros pensamentos, né, de Platão. Quem colocou aqui? Duas pessoas colocaram, tomara que eu ache rapidinho aqui. Uma foi a Rosa Helena, que colocou, colocou do René Descartes. Penso, logo existo. E depois teve uma de Platão, que eu não sei onde está aqui, ó. A Cristiane Paiva colocou, não espere por uma crise para descobrir o que é importante na sua vida. Né? Frase maravilhosa, Platão é Descartes. Descartes é discípulo de Platão. Essa frase de Descartes, por exemplo, penso, logo existo, é muito famosa, muito mesmo. E eu, pensando de maneira lúdica, assistindo o programa aqui nos bastidores, você falava sobre a previsão do tempo, se iria ou não chover hoje. Esse René Descartes, com esse penso logo existo, ele queria encontrar uma verdade, ele não gostava da probabilidade. Então ele foi o precursor do racionalismo, ele deu um embasamento para a ciência, porém esse tabu dele foi quebrado com a psicologia, com Freud, psicanálise. Por quê? Porque percebeu-se que o ser humano não é 100% razão, ou seja, temos sim o lado emocional. Então ele não só pensa. Exatamente. Pascal, um outro grande pensador, dizia assim, o coração tem suas razões que a própria razão desconhece. Ou seja, por vezes nós tentamos controlar nossas emoções, mas nem sempre conseguimos. Olha, que delícia! E tem tem mais participações aqui, daqui a pouquinho eu leio, mas hoje a gente vê que a filosofia entende que é uma disciplina na escola, né? Mas é também o dia a dia de muitas pessoas. E nós tivemos essa supressão da filosofia, né? Ou seja, foi retirado das escolas o direito do aluno de entender o seu próprio pensamento a partir do pensamento de outros filósofos. Né? E agora você me disse, e eu fiquei muito feliz, está retornando às escolas essa disciplina. No seu conceito, porque você é professor, no seu conceito, como a filosofia vai fazer diferença na vida destes alunos a partir de agora ou no passado, quando a filosofia já era parte do currículo escolar? Perfeita a sua colocação, Rita. A filosofia, ela é bem-vinda em qualquer tempo ou área da vida, principalmente ali na área da infância, da adolescência. A filosofia tem a proposta de levar a criança ou adolescência a ter senso crítico, né? Então, fazendo um gancho com o René Descartes e trazendo hoje, por exemplo, para fake news, ele buscava a verdade, então isso o incomodava,
né? Se a gente voltar lá atrás, Sócrates também buscava a verdade através das perguntas. E hoje a gente pode trazer isso para as redes sociais, né? Hoje está um emaranhado de fake news e notícias e você tem que ter o senso crítico para não cair nessas armadilhas, nessas notícias falsas e ser levado pela maré. A filosofia acaba sendo perigosa para quem quer manipular, porque ela instiga a pessoa a pensar. Se você tira essa proposta de senso crítico, fica muito mais fácil de quem está lá em cima, pensando em poder, seja lá se é governo ou não, mas fica muito mais fácil de você manipular, né, a massa e vai conduzindo. Porque a massa, nesse caso que você está falando, não aprendeu a pensar, não aprendeu a avaliar. De fato. Né? Não aprendeu a ter a sua própria opinião a respeito das coisas. Autonomia. Então, o que vem, ela vai aceitando. E vai aceitando como uma verdade e assim vai levando a vida, vai passando os anos. Me faz até um gancho aqui com a sua frase do Confúcio, né? Sobre trabalhar com o que se ama e você acaba não trabalhando nem um dia. Né? Infelizmente, hoje a gente percebe as pessoas trabalhando por dinheiro, infelizmente. E aí você espera o fim de semana, espera o pagamento, espera o final do mês, e aí vai, espera o final do ano. E a vida Isso passa. É rotina. Rotina. Mas, às vezes, a pessoa está ali presa. Não sei se depende... É a fonte de renda dela, ela tem medo, renda. às vezes, de arriscar por causa de família, né? Filhos, Exato. tudo. E aqui a gente está num programa que também tem entretenimento, como a culinária, como artesanato. E a filosofia vê com bons olhos essa parte artística, digamos assim. Porque é uma arte. É o que considero uma arte. Agora, dentro do nosso pensamento, já que você citou Confúcio, eu quero agradecer aqui a Filó Frigo, porque ela participando conosco, ela colocou assim, eu amo frases, tenho muitas. E ela colocou aqui a frase que ela gosta, quem ama o que faz estará sempre fazendo o que ama. Ela colocou aqui que quem fala desse jeito é o padre Marcelo Rossi, mas está muito dentro daquilo que nós comentamos agora, a partir de Confúcio, né, essa reflexão, né, quem ama o que faz sempre estará fazendo o que ama. Também é maravilhoso, mais ou menos a mesma coisa do que falamos. Curiosamente, né, para ser padre você precisa fazer faculdade de filosofia. Talvez dali venha, né, a frase dele. E olha, obrigado aí quem está participando aqui, quem elogiou o bolo, quem mandou beijo aí para a Cris, obrigada. Mas a gente está aqui agora nesse momento falando sobre a importância da filosofia no nosso dia a dia. E aí a gente falou sobre a escola, o quanto essa disciplina vai fazer diferença na vida destes alunos, que desde pequenos já começam a aprender a pensar, a refletir e a opinar, né? Porque aí ele vai ter o próprio pensamento dele em relação a alguma coisa, ou seja, esse aluno que cresce com a disciplina de filosofia fazendo parte do seu currículo escolar, ele vai ser uma pessoa diferente no seu crescimento na sua fase adulta. Não tenha dúvidas, né? A filosofia trabalha muito com a lógica, né? Isso aí vem desde a Grécia com Aristóteles. Você elaborar um raciocínio lógico, você colocar isso numa argumentação, é quase que imbatível, né? É lógico que aí você tem que ter ética para você não se deixar vender, se deixar manipular ou se deixar levar por interesses pessoais egoístas. Por exemplo, um bom vendedor que sabe argumentar, né? Ele pode fazer uma venda sincera ou pode fazer aquilo enganando para bater uma meta, por exemplo. Então, argumentar é tudo de bom. Um raciocínio lógico, uma argumentação, ela pode ser utilizada, por exemplo, na área do direito, advocacia, onde o advogado vai lá, tem o papel de acusar, né, um réu, outro advogado tem o papel de defender um réu, e aí existe a argumentação, Rita. Então, às vezes, o réu perde e ele se pergunta para o advogado, por que é que eu perdi? Você entrou em contradição, né, na sua fala. Então, o raciocínio lógico é importantíssimo, se bem utilizado e com ética. Eu só quero aproveitar e mandar um beijo aqui, um abraço, né, para o João Monteiro, que ele é da cidade de Limeira e ele fez um elogio à Cris e eu não li em tempo, viu, João? Ele colocou assim, a Cris é a melhor nos brinquedos sensoriais. Já comprei 3 para minhas filhas, é um sucesso. Obrigada, João Monteiro. Eu vou repassar isso aqui depois para a Cris, ela vai ficar muito feliz com a sua colocação aqui. E a Kátia Kel também, né, elogiou aqui, falou que também conhece o trabalho da Cris.
A Débora brincando também aqui com a gente, falando. Maria Geralda Rocha. Maria Geralda Rocha, você não sabe como eu acho falta quando você fala para mim, toma sua água, Rita. Mas se você está vivendo algum problema, peço a Deus, né, que te dê o Espírito Santo para achar as soluções e as melhores soluções, porque Ele sempre tem as melhores soluções, e que você passe essa fase logo. Todos nós temos as nossas, né? Com toda certeza. Todos nós. E a gente estava falando, Tiago, sobre na escola o quanto é importante, mas que outras áreas nós podemos aplicar a filosofia? A filosofia, nós respiramos filosofia, eu costumo dizer para os meus alunos. Eles falam, professor, essa matéria às vezes dá sono, é inútil, não serve para nada. Mas no convívio, por exemplo, nós temos ali a política, né? Política não é só lá em Brasília, com os engravatados. Né? Política é um convívio social, né? É você respeitar, por exemplo, a opinião do próximo. Você mesmo disse, a filosofia estimula você a pensar, mas o meu pensamento nem sempre converge com o seu. Eu tenho que saber respeitar o seu. Às vezes ele conflita. Conflita. E aí vem a imaturidade, onde vai lá e briga por bobagem, bloqueia não sei quem, não olha mais na cara. Não é por aí, eu acredito. A filosofia tem esse papel de instigar a pessoa a pensar, a argumentar com raciocínio lógico e incluir. Não é só razão, como eu disse anteriormente, ela também está interligada com a emoção e é necessário você produzir bons pensamentos, né? Como então você ela está colocava. ligada à essência do ser humano. Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. O ser humano ele já nasce tal como um filósofo, né? Cabe a ele fazer aquilo desabrochar. E isso é importante ser posto em sala de aula, na escola, para desde cedo, né, o adolescente, a criança, ali já ter esse pensamento mais aberto. E a gente está aqui falando dos filósofos, mas a gente se lembra também da sabedoria dos nossos ancestrais, né? Dos nossos avós, bisavós, tataravós, que mesmo sem entender ou conhecer ou ter contato com a filosofia, eram pessoas sábias que usavam frases para educar os filhos e os netos, né? Então eles sempre contavam, às vezes, através de uma frase, alguma coisa que fizesse que aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto refletisse também. Então, a filosofia, como nós colocamos agora, já faz parte da essência humana. Faz parte. Você pode estudar, entender Claro. e aprender um pouco mais, mas também nós já temos isso de maneira nata. Exatamente, Rita. Tem a parte técnica, né, que você lê os livros e tal, mas tem essa filosofia, digamos, um pouco mais popular. E aí você mencionou os avós, por exemplo. Ali é um ambiente familiar, onde você tem princípios, valores, isso você passa de geração em geração, né? Então, você saber respeitar o próximo, por exemplo. A gente está falando de ética, é um convívio político, moral, e eu presencio isso, por exemplo, no ambiente escolar, onde eu percebo o aluno estressado. Aí você vai chamar o pai para conversar, o pai é estressado, a mãe é estressada, o aluno é ansioso, a mãe é ansiosa, o pai é ansioso. Então você percebe que vai passando de geração em geração, né? Então existe sim essa essência filosófica, não vai saber da teoria? Não tem problema, mas que está ali, está. Agora tem que saber passar na melhor maneira possível, né? Porque a gente está formando cidadãos. Formando cidadãos. Então, o que o pai sabe de bom deve passar para os filhos da melhor maneira possível. Tem que passar. E olha, e a gente entende também que a filosofia ajuda a solucionar. Mas eu vou perguntar ele vai me dizer muito bem, porque ele é filósofo, ele estuda, claro. Mas há o conceito de que a filosofia nasceu na Grécia. Porém, todas as culturas se apossaram desse pensamento ou deste pensar com razão ou com emoção, né? Mas nasceu mesmo na Grécia e depois as outras culturas absorveram. Exatamente. Porque a essência é o pensamento crítico, né? Então, seja na Grécia, seja aqui no Ocidente, no Oriente, né? Tem os chineses e tudo mais, o budismo, por exemplo. Desde que seja para estimular o senso crítico, é muito bem-vindo. Porque dá essa autonomia. Os pensamentos, não tenha dúvida. Dá essa autonomia para o cidadão não ser manipulado e ser ali uma pessoa criativa, por que não? Né? No convívio social dela. E olha, até a nossa igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, quando a gente estuda os nossos santos, todos eles têm frases que nos levam a refletir sobre coisas da nossa vida. E eu me lembro uma frase muito linda de Santo Agostinho, simples, 2 palavras,
mas é tão profunda, porque ele teve uma vida pregressa, né? Enfim, e Santa Mônica rezando por ele, depois ele se converte, ele assume a igreja, assume o Cristo na vida dele. E ele, quando conhece o Cristo, quando ele conhece esse Jesus, ele diz, tarde te amei. Ou seja, ele gostaria de ter amado antes, de ter conhecido antes. E todas as vezes, essas 3 palavrinhas, né, tarde te amei, me fazem refletir tanta coisa, tem tanta coisa embutida aí. Meu Deus do céu, é mais que uma redação, mais que um livro, não. Às vezes uma frase é o suficiente para te impactar, né? Ter essas frases motivacionais. São sempre bem-vindas, por que não? Né? Às vezes a gente está ali não está num bom dia e você pode ir lá ler uma frase. Isso te estimular. Estimular. Né? E você me estimulou com a sua presença hoje aqui. Muito obrigada por estar conosco, Tiago Pontes. Obrigada pelo seu livro que sorteamos na semana passada. Muito obrigada, viu? Eu agradeço de coração, eu estou sempre aqui de portas abertas para sentar. Coração aberto. Coração aberto para a gente filosofar. É isso! E olha, parabéns pelo Dia do Filósofo e na pessoa do Tiago Pontes, a gente parabeniza aí todos os filósofos e professores. Né? Obrigada mesmo por estar conosco. E a gente fica por aqui esperando que amanhã você esteja conosco, reserve um tempo no seu coração e na sua TV para a gente fazer juntos o programa Mulher.com.